Olá, bora falar sobre acesso à justiça? Sabe, a gente tende a pensar logo num tribunal, numa coisa bem formal. Mas e se essa ideia tiver evoluído para algo muito mais amplo, muito mais prático, com múltiplas soluções para cada tipo de problema? É essa nova visão que a gente vai explorar hoje. Pensa aí na última vez que surgiu um problema daqueles. Com o vizinho, um serviço que deu errado, uma questão de família. A primeira imagem que vem na cabeça é o quê? Um tribunal, juiz, toda aquela formalidade, né? Mas a pergunta é: será que essa é sempre a melhor porta para uma solução? Para a gente entender as opções que existem hoje, precisamos primeiro voltar na promessa fundamental do nosso sistema de justiça. E tá aqui, a base de tudo. A lei garante que nenhuma ameaça ou violação de direito vai ficar sem uma resposta do Poder Judiciário. Esse é o ponto de partida. É a garantia de que a porta da justiça está, em teoria, sempre aberta. Mas, o que acontece depois que a gente passa por essa porta? E aí a gente entra na nossa primeira grande ideia. O que esse direito à justiça realmente significa hoje? Pensa bem, a lei nos proíbe de fazer justiça com as próprias mãos, certo? Em troca disso, o Estado assume uma responsabilidade gigantesca, a de oferecer uma solução eficaz. E é essa troca, essa contrapartida, que muda o jogo todo. E aqui está o pulo do gato. Ao dizer, olha, não dá para resolver na força, o Estado se compromete a oferecer uma proteção que funcione de verdade. Porque, vamos combinar, de que adianta ter um processo que se arrasta por anos e não resolve nada? A grande virada de chave foi essa. O foco saiu do processo em si e foi direto para o resultado. Um resultado concreto, útil na vida real. Isso leva a gente direto para o nosso segundo ponto. Se o objetivo é um resultado que funciona, como é que a gente define isso na prática? A visão moderna se apoia em três pilares essenciais que transformam a justiça de uma ideia abstrata em uma meta bem concreta. Grava bem essas três palavras: adequada, efetiva e tempestiva. São elas que, juntas, definem o que é uma justiça que realmente funciona. Vamos dar uma olhada em cada uma para entender melhor. Primeiro pilar: a solução tem que ser adequada. O que isso quer dizer? Que não existe tamanho único para resolver problema. É como usar a ferramenta certa para cada conserto, sabe? Um processo judicial super complexo pode ser perfeito para uma disputa empresarial, mas é totalmente inadequado para um conflito de vizinhas. O método precisa ser compatível com o objetivo. Em segundo lugar, a justiça precisa ser efetiva. E essa ideia aqui é fascinante. O resultado ideal é aquele que espelha o direito. O objetivo é dar para a pessoa exatamente aquilo que ela teria se o direito dela nunca tivesse sido violado. A indenização em dinheiro, muitas vezes, é vista como o último recurso, para quando não é mais possível consertar o problema de forma direta. E, por último, mas que é fundamental, a justiça precisa ser tempestiva. Todo mundo já ouviu aquele ditado: justiça que tarda, falha. E é a mais pura verdade. Um direito reconhecido anos e anos depois pode não ter mais valor prático nenhum. Por isso que a duração razoável do processo não é só uma boa ideia, é um direito constitucional. É um pilar para a justiça ser de fato justa. Ok, então a gente tem os três objetivos: uma solução adequada, efetiva e no tempo certo. Mas como o sistema de justiça consegue entregar tudo isso na prática? A resposta está numa metáfora poderosa que revolucionou o direito: o tribunal de múltiplas portas. A ideia é simples e, ao mesmo tempo, transformadora. Em vez de uma única fila que leva sempre para o juiz, o sistema de justiça passa a ser visto como um grande centro de resolução de conflitos, com diferentes portas para diferentes tipos de problema. Cada porta leva a um método diferente. Isso aqui representa uma mudança de mentalidade gigantesca. A gente deixa de chamar a mediação ou a arbitragem de métodos alternativos. Sabe por quê? Porque alternativo soa como um plano B, uma segunda opção. A nova visão trata eles como métodos adequados. A arbitragem não é uma alternativa ao judiciário, ela é o caminho adequado para certos tipos de conflito. Faz todo sentido, né? Com o conceito entendido, vamos para a parte prática: como encontrar a porta certa. Quais são essas portas e para que tipo de conflito cada uma delas é ideal? Vamos dar uma olhada nas principais opções. Olha só que interessante. A porta do processo judiciário tradicional é ideal para casos mais complexos, que precisam mesmo da decisão final de um juiz. Já a porta da arbitragem é perfeita para disputas comerciais contratuais, porque ali um especialista no assunto pode tomar uma decisão técnica e bem mais rápida.
E, finalmente, as portas da mediação e da conciliação. Elas são as melhores quando as pessoas envolvidas precisam manter um relacionamento, como em questões de família ou vizinhança. Aqui o objetivo não é ter um vencedor, mas sim construir um acordo em conjunto. E é importante frisar, essa abordagem de múltiplas portas não é só uma teoria bonita, não. O próprio Código de Processo Civil determina que juízes, advogados e promotores têm o dever de estimular a solução por consenso. É uma mudança cultural que busca resolver o conflito da forma mais inteligente possível. E isso tudo nos leva à nossa conclusão, a grande mudança de paradigma. A gente sai de uma visão de justiça como um campo de batalha para uma visão de justiça como uma oficina de soluções. O objetivo final mudou. Não é mais sobre vencer, é sobre resolver. Então, para resumir, acesso à justiça hoje significa ter direito a uma solução adequada, eficaz e rápida. O sistema não oferece mais um caminho único, mas sim um menu de opções, as múltiplas portas. A meta é escolher a mais inteligente para cada caso. E isso nos move de uma mentalidade puramente de adversário para uma cultura de construção de soluções. Fica aqui essa pergunta final para reflexão. E se o objetivo da justiça não for vencer, mas resolver? Pensar nela não como um campo de batalha, mas como um centro de soluções muda completamente a nossa relação com os conflitos. Entender que existem muitas portas é o primeiro passo para encontrar a solução de forma mais rápida, eficiente e, acima de tudo, mais humana. Até a próxima!